Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer aqui uma breve revisão do que foi abordado na aula e seguir para a parte prática. Na aula que a gente teve no sábado, a gente abordou as seguintes coisas: como executar os acordes corretamente e também abordou com um ritmo novo, né? Um ritmo para a gente tocar a nossa primeira música. Enfim, vamos lá. Vocês vão continuar fazendo todos esses acordes aqui, exceto os que tem pestana, tá bom? Vão fazer o Dó, Ré, Mi, Sol e Lá, vão continuar treinando e vão dar mais ênfase aqui no Dó e mais ênfase aqui no Sol, beleza? E nos menores vocês vão continuar estudando o formato, o nome dele, se é maior, se é menor. O Ré menor e o Lá menor, beleza? O ritmo que a gente abordou durante essa aula foi o batido 1. Batido é um sinônimo para ritmo na questão do violão. Então você tanto pode chamar ele de batido ou ritmo. Eu vou chamar ele de ritmo. Esse ritmo é bastante utilizado em baladas, sertanejo, pop rock, gospel e etc. Vamos ignorar por enquanto essa questão aqui dessa música. Vamos ignorar ela por enquanto. Beleza, não precisa se preocupar com isso. Esse ritmo ele consiste em batidas para baixo e batidas para cima. As duas primeiras batidas são para baixo e as duas da frente, a terceira e a quarta batida, são para cima e as duas últimas são para baixo. Recapitulando, duas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Vocês irão entender melhor como é que funciona isso quando a gente for para a parte prática, tá bom? Vamos prosseguir. Agora eu estarei abordando alguns erros que provavelmente vocês estão cometendo na hora de fazer os acordes que eu estou observando. Primeiro passo, pessoal, ó, primeira coisa é o polegar. Todo mundo está querendo abraçar o violão com o polegar. Ou deixando ele muito embaixo, ou fazendo assim, vocês estão fazendo muito isso. Corrige o polegar sempre para ficar escondido. Aqui atrás, velho, ó, sempre escondidinho, ó, bonitinho. Na vertical, não assim, não assim. Não ele tensionado dobrado assim, não é. Ó. Com o peito do polegar, ó, com a falange do dedo. Outra coisa, pessoal, é na hora de apertar os acordes. Vou aqui usar o exemplo do acorde de Dó. É vocês deixarem os dedos muito distantes do traste da frente. Eu disse que é para fazer o acorde perto do traste, mas eu acho que vocês entenderam que é para fazer perto do traste de trás. Não é isso. É para fazer perto do traste da frente. Ó. Vou usar a mesma força em duas situações diferentes. Aqui no começo, perto do traste de trás e perto do traste da frente. Mesma força eu vou colocar nos dois. Ó. O som tá saindo o que? Ó? Um som choco. Som feio, sem brilho, sem definição. Agora eu vou colocar essa mesma força e fazer perto do traste da frente, ó. Tá vendo a diferença, ó? Se você fizer perto do traste da frente, você não vai precisar colocar tanta força. Agora se você fizer distante, não vai dar certo, ó. Perto ele dá certo, ó. Com pouca força. Ou no meio, ó, tá vendo, ó? Não fica um som bonito, então, ó, perto do traste da frente, beleza? Outra coisa, em relação ao posicionamento dos dedos, né? Vocês tem uns que estão fazendo o acorde de Dó com o indicador dessa maneira, ó. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos corrigir, ó. Sempre utilizar, ó, a pontinha do dedo, ó, que é essa parte aqui, ó, de todos os dedos, ó. Sempre a pontinha dos dedos, sempre essa região, tá bom? Evitar de deixar o dedo torto e evitar de abraçar o violão com a questão do polegar, ó, sempre escondidinho aqui, ó, independente do acorde que você está fazendo, ó, acorde de Sol, ó. Eita, professor também erra, né? Fiz o acorde errado sem querer. Acorde de Sol, de Lá,
de Mi, de Ré. Por aí vai, pessoal, ó. Sempre o polegar escondidinho aqui, os menores também, ó, Ré menor. Quando é um acorde menor, a gente quer, quando ele lá embaixo, né, como por exemplo no caso do Ré menor, a gente quer fazer ele assim. Fica até aparentemente mais fácil, mas é prejudicial para ergonomia da sua mão. Então desça um pouquinho. E dá para fazer também, ó, com ele escondidinho, ó, bonitinho aqui atrás, ó. Um pouco mais em cima, mas não estou abraçando, ó. Pode fazer um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, mas nunca abraçar. E sempre deixar o polegar na vertical, tá bom? Por exemplo, Mi menor que também foi um dos acordes que eu passei, ó. Evitar fazer assim, ó. Coloca sempre escondidinho aqui, ó. Você pode fazer assim também. Beleza? Lá menor também, ó. Dá pra fazer todos dessa maneira. Por que que eu tô pedindo pra vocês corrigirem isso logo agora? Porque senão depois vocês vão ficar... Deixa eu voltar um pouquinho pra vocês me verem. Senão depois vocês vão ficar com vício de fazer dessa maneira, e depois que você pega o vício, que você pega o costume para fazer dessa maneira, cara, para você tirar, é um absurdo. Muitas coisas eu aprendi sozinho e até hoje eu tenho vícios por causa disso, porque eu não tinha uma pessoa para estar me ajudando. Oh, faz assim, deixa o dedo mais para cá. Então é esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, para que vocês não aprendam com esses vícios que lá na frente com certeza vão atrapalhar vocês no desenvolvimento. Beleza? Outra coisa que a gente abordou nessa aula foi a questão do ritmo, que são duas para baixo, ó, duas para cima e duas para baixo. Só que elas são organizadas de uma maneira específica, não é de qualquer maneira. E tem diversas formas da gente aprender, internalizar a questão desse ritmo. Eu vou trazer aqui duas, que são o solfejo rítmico e também a questão da percussão corporal. Vamos começar pelo solfejo rítmico. Esse ritmo, ele consiste nesse padrão de ritmo. Ó, escutem. Você pode solfejar para treinar ele, para internalizar. Ó. Tá, 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 tá. Ou melhor, vamos fazer um exercício aqui com o professor junto. Vou colocar aqui o metrônomo para estar contando o tempo para a gente. Deixa eu deixar o volume bem. Vou colocar ele aqui, ó. Deixar ele perto do telefone. Eu vou fazer. Em um momento eu vou parar e você tem que continuar, tá bom? Se você fazer e quando eu voltar a gente tiver igual, é porque você está acertando, beleza? Se não, foi porque deu errado. Então você vai ter que voltar até dar certo, beleza? Vou começar. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 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 Beleza, vamos dar uma paradinha aqui para explicar outra maneira interessante também da gente abordar. Outra maneira é a gente fazer com sílabas, com palavras. Por exemplo, eu conseguiria fazer esse tá, 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 usando palavras. Por exemplo, vou fazer aqui e a gente vai seguir a mesma
É a mesma linha de raciocínio de eu fazer um pedacinho, eu paro e você continua. Quando eu voltar, se tiver igual, é porque tá certo. Quando eu voltar, se você tiver diferente, vai ter que repetir. Vamos lá de novo. Eu vou utilizar aqui as palavras fruta e maracujá, tá bom? Fruta, maracujá. 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 Beleza, pessoal, vamos prosseguir. Outra maneira que a gente pode internalizar é esse ritmo, como a gente nunca ouviu ele. Aliás, a gente já deve ter escutado ele na nossa vida, mas a gente nunca executou ele, a gente vai precisar internalizar. E outra maneira bastante interessante da gente internalizar é a questão da percussão corporal. Esse ritmo ele é dividido como se fosse uma bateria, né? Dessa maneira. Tum, tá, tum, 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 tá, 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 tá. E a gente também consegue fazer isso no nosso corpo, né? Nas partes que representam o bumbo da bateria, as partes que são mais graves, né? E a mais aguda, que é a que representa a caixa, que é o tá. A gente vai ter duas maneiras de fazer. Pro bumbo a gente vai fazer aqui, ó, no peito, ó, tum. Pra caixa a gente vai fazer aqui na palma da mão, pá, tum, tá, tum, 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 tá. Podemos fazer até com as duas mãos, ó, o bumbo da bateria, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tá, tum, 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 tá. Beleza? Vou colocar aqui o metrônomo e a gente vai fazer, beleza? Da mesma maneira, eu vou fazer, em um momento eu vou parar, a qualquer momento você tem que continuar. Quando eu voltar, se você tiver igual comigo, tudo certo. Quando eu voltar, se não tiver, vai ter que repetir. Alô, vamos prosseguir. E agora a gente já internalizou como é a questão do ritmo, como ele funciona. Já aprendeu, basta saber executar no violão. E agora vai ser uma tarefa fácil, dado essas atividades que a gente fez. Vocês vão colocar aqui a mãozinha esquerda de vocês, só por cima das cordas, não precisar apertar assim, ó. Só colocar em cima para fazer esse som aqui, para abafar, ó. Beleza? Colocou a mão aqui, vamos executar o ritmo. Deve estar aparecendo em algum lugar aí, eu vou colocar na edição, beleza? Vamos lá. As duas primeiras, recapitulando, são para baixo. As duas, depois das duas primeiras, que são a terceira e a quarta, aliás, são para cima. E as outras duas do final são para baixo.
baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Pegamos essa rítmica, beleza? A gente vai fazer da seguinte forma. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, baixo. Beleza? Mais uma vez, vou colocar o metrônomo, tá bom? E igualmente, vou fazer. E vai ter uma hora que vou parar e você tem que continuar. Quando eu voltar, se tiver certo, vai estar igualzinho. Se tiver errado, aí repete. Vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez acabou. Deixa eu dar um play aqui. Bom, essa foi nossa aula revisão, pessoal. No mais é isso e estude bastante. Valeu!